Olá pessoal, hoje eu quero mostrar aqui um cálculo básico, bem elementar mesmo, inicial, do que eu considero como o que seria o preço justo, digamos assim, da Oi, considerando apenas a Infraco, quando ela não teria mais dívidas, mesmo sabendo que vai ter um certo patamar de dívida, porque a empresa vai ter que continuar reinvestindo no seu crescimento na parte de fibra, o que necessita de muito capital. Mas eu fiz um cálculo básico com isso aí, eu vou mostrar mais na frente. Mas só para você ter uma noção do que está acontecendo, tenho certeza que você já conhece, a maior parte que está vendo esse vídeo, que são investidores da Oi, que a empresa está entrando nessa parte de recuperação judicial e que a expectativa é que até o final do ano, máximo primeiro trimestre do ano que vem, a empresa saia dessa recuperação. E aí ela vem postando esses resultados que você está vendo aqui, inclusive no primeiro trimestre de 2021, né? Que o foco da Oi continua sendo avançar nos principais indicadores de seu plano de transformação, enquanto amplia os horizontes comerciais. E aqui o destaque principal, como já foi mencionado, é a parte de fibra. E aqui, por exemplo, você vê, né, que o foco da Oi continua sendo avançar nos principais indicadores de seu plano de transformação, enquanto amplia os horizontes comerciais. Pensando aqui a parte de fibra, continuamos acelerando a expansão massiva da fibra, rumos conectados 1.5, aqui um crescimento de 162% em relação ao primeiro trimestre de 2020 para o primeiro trimestre de 2021, foi um total de 2,5 milhões. E rumos passados, são as casas passadas, um crescimento de 4,9 milhões, chegou a 10,5 milhões, em comparação a 5,6. Então, claramente, o foco da empresa está na fibra. E com esses outros negócios, estão mais secundários ou vão ser vendidos mesmo. Então, para fazer uma análise, basicamente, do que vai acontecer com a empresa com a fibra apenas, eu fiz uma análise bem simplista, bem básica. E nessa análise aqui, evidentemente, a gente pode melhorar com outros vídeos mais na frente, com mais dados. Preste atenção nessa análise. Se você acha que eu esqueci alguma coisa, tem alguma coisa que pode melhorar ou adicionar, você menciona nos comentários que eu vou adicionar, não tem problema nenhum. Para a gente refinar ainda mais essa análise que foi feita dela. E aqui tem a parte, né? A apresentação da Oi basicamente é focada na parte realmente de fibra. Casas passadas, média de 482 mil novos HPs, rumos passados construídos por mês no primeiro trimestre de 2021, 29% a mais do que a média de 2020. Então o que eu fiz aqui? Eu fiz uma análise rápida, apesar que eles falam que eles esperam que a Oi vai estar lucrativa, digamos assim, a partir de 2024, o que é compreensível. Eu fiz uma análise básica aqui, só para ver o que poderia acontecer com a empresa e ver qual seria o preço, digamos assim, justo da Oi para esse ano, para o próximo ano e para o ano seguinte, caso essa mudança ocorresse agora. E aí a gente pode atualizar para 2024, para o que você quiser. Em termos de considerações, eu usei os dados da Oi, o preço que está aqui de R$ 1,53. Parte dos índices e dos indicadores de valuation da empresa também eu considerei aqui alguns desses índices. Infelizmente a margem líquida, por exemplo, não dá para utilizar porque a empresa é deficitária, como a gente sabe. E aí, considerando que a empresa vai estar sem dívida em teoria, né? Como eu já falei anteriormente, a gente sabe que vai ter alguma. Estou utilizando, por exemplo, para a margem líquida um outro percentual. O percentual já tem uma certa diferença. Então, o que eu fiz? Eu utilizei alguns dados da concorrente, da Vivo. É apenas para comparação, né? Para ver como é que está a situação. Por exemplo, aqui eu usei a parte da Vivo, como a Oi é deficitária, eu usei a margem líquida da Vivo de 10,57% para alguns dos meus cálculos. Também aqui eu usei, no caso da Oi, voltando um pouco para a Oi, que eu fiz um cálculo também de EV/EBITDA da Oi atual, comparando com a Oi do futuro, né, que seria a Oi apenas com a Infraco, digamos assim, com a parte de fibra. E aí eu cheguei nesses números aqui, que você está vendo aqui para a Oi, onde o lucro líquido eu considerei baseado naquela margem EBITDA líquida e tudo mais, mas aí eu entrei realmente nos resultados da empresa para o último trimestre. Não tem todo um detalhamento que é necessário para o cálculo da margem líquida, por exemplo, só da parte de fibra. Então tive que fazer algumas considerações, digamos assim, básicas. Por exemplo, você considera apenas a receita da fibra, em 2020 foi considerado que ela foi responsável por 67% do lucro bruto. Então, o lucro bruto em 2020 foi de 2,012 bilhões de reais. Então, 67% disso seria 1,348 bilhões de reais. Okay? E aí, para calcular o lucro líquido para essa planilha aqui que você está considerando aqui, aí eu cheguei nesses números aqui. Por exemplo, lucro líquido para 2021, digamos que isso ocorresse agora, essa mudança. Foi em 2022, você considera 2022 e move um ano. Esse percentual me daria um lucro líquido baseado nos 67% que eu considerei do lucro bruto, sendo da fibra um lucro líquido de 142 milhões de reais. Que é um lucro razoável, né? O CAGC aqui, por exemplo, que eu estou usando aqui para considerar, para extrapolar para 2022, 2023, 2024, eu estou usando o CAGC da Vivo, que é um patamar razoável de 6% ao ano, apesar que essa tendência de fibra é que seja maior do que isso, mas eu estou tentando fazer aqui uma análise bem conservadora. Com isso aqui, por exemplo, 2022 chegaria a 152 milhões de reais,
2023, 162 milhões de reais. 2024, 173 milhões de reais. O número de ações permaneceria o mesmo. Eu ainda não estou considerando aquele aumento da emissão de papéis, ou seja, seria ainda de 5 bilhões e 954 milhões. Novamente, aqui é uma análise bem básica, bem inicial. E conforme você está vendo aqui, o lucro por ação é de praticamente zero. Teve lucro, então quando você bota nas casas decimais, aqui nem aparece, está mostrando zero, mas o valor realmente é um pouco maior do que isso. Payout eu estou considerando zero, dividendos eu estou considerando zero, e aqui tem o patrimônio líquido da empresa. Como é que eu calculei o patrimônio líquido da Infraco, digamos assim, da nova Oi, essa empresa só nessa parte? Novamente, estou focando apenas na parte de fibra. Como você sabe, o BTG Pactual está pagando 12,923 bilhões de reais por 57,9% da Infraco. Então, fazendo uma regrinha de 3 simples para achar esse 100% do valor, eu chego nesse valor aqui de 22 bilhões 319. E aí, calculando isso, extrapolando para 2022, novamente, eu estou usando o mesmo PL de crescimento, digamos assim, que eu considerei para que tem na Vivo, estou considerando aqui para a Oi, em termos de crescimento de PL, de patrimônio líquido da empresa, que é um valor médio de 6%, 6,85%. Então, com isso, eu chego, por exemplo, para 2022, o patrimônio líquido da empresa chegaria a 23 bilhões, 2023 a 25 bilhões, 2024 a 27 bilhões. Com isso em mãos, eu vou calcular também, identificar o P sobre VP. Novamente, o P sobre VP nesse momento da Oi está em 1,69. A média da empresa é em torno de 0,72. Então, para os anos seguintes, eu vou considerar essa média de 0,72. E aí você calcula o VPA, que é basicamente o patrimônio líquido dividido pelo número de ações. Então, para 2021 estaria em 3,75. 2022, R$ 4,01. 2023, R$ 4,28, 2024, R$ 4,57. Para calcular o preço justo é basicamente regra de 3, né? Você tem o preço dividido pelo VP, que é igual ao número que você tem aqui. Por exemplo, para 2021, esse resultado é 1,69. Você tem o denominador, que é o VP, que é 3,75. Fazendo essa conta aqui, você acha o P, que dá 6,33. O que pessoalmente eu não acho um número realista. Mas vamos continuar aqui. Quando você vai, por exemplo, para 2022, que é realmente o que interessa aqui, com P sobre VP de 0,72, que é o número mais real, você chega, por exemplo, aqui a um preço justo de R$ 2,88, ou seja, um potencial de crescimento de 88%. 2023, se faz a mesma conta, você chega a um número de R$ 3,08, potencial de crescimento aqui de 101%. Em 2024, você chega a 3,29, potencial de crescimento de 115%. E está bem em linha com o que você está vendo aí em termos de números que os analistas estão colocando no mercado. Então, essa análise aqui está relativamente coerente. Outro cálculo que eu fiz aqui foi, já que eu estou comparando com a Vivo, peguei o VP da Vivo, que é de 1,07, o médio dela, e fiz o cálculo com ele de 1,07. Calculei novamente o preço justo, considerando que o P sobre VP que você tem que é de 1,07, o VPA permanece o mesmo, você tem um novo preço justo de R$ 4,29, por exemplo, para 2022, 180%. 2023 chegaria a R$ 4,58, um potencial de crescimento de quase 200%. E 2024 chegaria a 4,89, 219%. Novamente, eu acho que esses números estão altos, eu estou comparando com a Vivo, mas a Vivo é uma empresa que está mais ou menos estável, né? Entre elas é a melhor do setor. E aí eu fiz outro cálculo para também ter outra forma de comparação, que esse aqui eu achei um pouco mais próximo da realidade, que foi calculando através do EV/EBITDA. Atualmente, aí quando você faz o cálculo do EV/EBITDA da empresa, você lembra, você tem que descontar o caixa, né? Considerando novamente que a empresa está sem dívida, em teoria, mesmo sabendo que ela vai ter uma certa dívida, mas como eu estou fazendo também análise conservadora e outros números, vamos considerar como sem dívida, você chega um EV/EBITDA daqui, por exemplo, a 2022, 2023 e 2024, mantendo o mesmo EV/EBITDA de 10,71. E aí você vê que o EV/EBITDA da empresa atual está em 14,40. Para se manter esse 14,40, tem que ter um certo crescimento, né? E aí é que entra essa diferença, para sair do 10,71 para 14,40. E aí quando você faz essa conta aqui, você chega a um preço justo da empresa, por exemplo, para 2022, de R$ 2,06, 2023 de R$ 3,47, 2024 de R$ 3,70. Ou seja, comparado com o preço atual, 2022, quando essa mudança ocorresse, em teoria, o preço justo da empresa seria um aumento potencial agora no momento de 34%, 2023 chegaria a 126% e 2024 chegaria a 142%. Ou seja, são números também bastante razoáveis. E isso tudo é considerando o preço atual de R$ 1,53.
como você está vendo aqui. E essa diferença do 14,40 para 10,71, quando você pega essa relação e atualiza com esse 1,53, é que você chega nesses valores. Então, independente do cenário que você está utilizando aqui, você vê que essa mudança apenas para focar na fibra com a Infracore é uma solução muito positiva para a empresa. Qual o valor que vai chegar no mercado? Ninguém sabe. Isso aí, ninguém sabe. Isso aqui são previsões. Nesse momento você vê que, por exemplo, para 2022, assim que isso ocorresse, em teoria o preço da ação pode variar de R$ 2,06. Aqui fala R$ 4,29, mas eu não acho que chegaria tanto. Poderia chegar até R$ 2,88. 2023 poderia ser de R$ 3,47 a R$ 3,08, digamos assim. Em 2024, R$ 3,29 a R$ 3,70, ou seja, tem um potencial de crescimento aqui de até 142%. Essa é uma análise muito básica, é apenas para você ver o que pode acontecer com a ação. Ou seja, o resumo disso aqui é que realmente essa parte acontecendo, a tendência é que a ação da Oi tenha uma valorização. Claro que tem mais outros cenários que tem que ser incorporados aqui, isso aqui é uma análise bem básica inicial, mas é só para você ter uma ideia do que pode acontecer. É evidente que se essa venda não ocorresse, o cenário seria diferente. Mas considerando que essa venda vai ocorrer, que vai ser aprovada, que a BTG realmente vai fazer a compra, que o patrimônio líquido da empresa realmente vai chegar nos seus 22 bilhões de reais, que é o que está sendo considerado, que ela vai ter já lucro no primeiro ano, que se realmente for só em 2024, essa análise aqui você vai ter que empurrar mais para frente, não é? E aí uma nova atualização dessa análise que pode ser feita. E aí é basicamente isso. Se tiver algum cenário que você queira que eu atualize aqui, deixa nos comentários, ou se você não concordou com alguma coisa, deixa nos comentários. É sempre bom ter uma discussão positiva sobre isso. Se você concordou também, para que a gente possa até melhorar essa análise aqui e refinar um pouco mais. Tá bem? Se gostou, espero que tenham gostado. Se gostaram, não se esqueça de se inscrever no canal. Nos vemos na próxima. Até mais e boa sorte.